Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá! Hoje vamos falar sobre o nosso trabalho, o pensamento computacional na educação infantil, uma análise de literatura. O nosso roteiro consiste na introdução, pensamento computacional, a computação na BNCC, o pensamento computacional na educação infantil, uma análise de literatura brasileira recente e as considerações finais. Introdução. Hoje em dia nós sabemos que o conhecimento sobre a computação está cada vez mais integrado às diferentes áreas do conhecimento. E também está cada vez mais integrada no nosso meio social, pois quando conhecemos a computação, também conseguimos nos expressar com diferentes linguagens e até mesmo de uma forma mais objetiva e mais clara. O pensamento computacional, também conhecido como PC, apresenta-se como um conjunto de habilidades práticas que tem como foco a resolução de problemas e vem da ciência da computação. Porém, como já foi dito, não é um conhecimento que deve ser aplicado apenas para a ciência da computação. No Brasil, temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nela, há uma padronização do que deve ser ensinado nas escolas. E o PC, ele é apontado como uma forma de resolver os problemas em diferentes contextos. A nossa pesquisa tem como foco a elaboração e aplicação de atividades desplugadas para crianças da educação infantil, no contexto de que o pensamento computacional não está sendo ensinado de maneira sistemática para essa faixa etária. Este trabalho traz uma revisão de literatura sobre o PC na educação infantil brasileira, analisando as suas abordagens e tendências. De acordo com Wing, o pensamento computacional é uma forma de conceituar problemas e não simplesmente de programar máquinas. É uma habilidade fundamental e não é considerada automatizada nem mecânica. Também é uma forma humana de se pensar e não é nenhum tipo de tentativa de fazer com que as pessoas pensem como máquinas, mas que resolvam problemas de uma maneira mais fácil. O PC é sobre ideias e é importante entendê-lo e aplicar em situações do dia a dia e não só na computação. O pensamento computacional vem sendo tratado como algo feito para a resolução de problemas. E para isso, ele tem 4 pilares. A decomposição, que nada mais é que pegar o seu problema grande e dividir em problemas menores para assim resolver uma coisa de cada vez. O reconhecimento de padrões, que é analisar vários problemas e ver um padrão entre esses problemas. E, se eles são parecidos, provavelmente a resolução desse problema será parecido também. A abstração é deixar apenas as coisas mais importantes, tirando os detalhes desnecessários para a resolução daquele problema. E o algoritmo é um passo a passo de como você deve resolver isso, e não deve ser confundido com linguagem de programação ou a programação de máquina. Isso aqui é sobre resolução de problemas, não programação. A computação na BNCC. Como eu já disse, a BNCC é um meio que o Brasil adotou para padronizar o ensino em todo o país. E para isso, existem algumas competências que o estudante deve ter ao concluir a escola. Entre elas está o conhecimento, pensamento crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Em 2022, foi aprovada a BNCC Computação. Nela, mostra como que as escolas devem ensinar coisas do mundo digital. E foi criada para que os estudantes se transformem em autores conscientes e consigam desenvolver o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a cidadania digital. O documento organiza-se em 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E além disso, existem 3 eixos principais: o pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. O pensamento computacional na educação infantil. O pensamento computacional é uma habilidade que deve ser desenvolvida desde cedo. Mas,
Como ensinar isso para as crianças da educação infantil, que ainda não leem nem escrevem? Uma solução para esse problema são as chamadas atividades desplugadas. Elas são atividades, no nosso caso, lúdicas, que vão ensinar as crianças a lógica e o pensamento computacional através do brincar, sem dispositivos eletrônicos, como tablets, celulares ou computadores. Na BNCC Computação, existem algumas habilidades que devem ser trabalhadas com essas crianças, que são reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos, expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada, experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos desplugados, criar e representar algoritmos para resolver problemas, comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema, compreender decisões em dois estados, verdadeiro ou falso. Nessa etapa da pesquisa, nós realizamos uma revisão sistemática da literatura, ou RSL, para identificar como o pensamento computacional estava sendo abordado na educação infantil. Nossa pesquisa buscou responder quais recursos, abordagens, contexto de aplicação e demanda aparecem nas publicações recentes. Para isso, nós utilizamos a expressão educação infantil and pensamento computacional nas bases SBC e CAPS. Após a busca, nós definimos critérios de inclusão e exclusão para selecionar apenas aqueles trabalhos que condiziam com o que estávamos procurando. Foram selecionados aqueles que foram publicados entre 2021 e 2026, foram revisados pelos pares, estavam em português, de acesso aberto e que abordassem o tema pensamento computacional na educação infantil com atividades ou materiais desplugados. Os demais foram descartados. Após a aplicação dos critérios, nós selecionamos 10 estudos para análise, cada um com sua perspectiva sobre o que é o pensamento computacional na educação infantil. Entre eles, encontramos pesquisas voltadas para robótica, cultura maker, atividades desplugadas, projetos pedagógicos e atividades práticas voltadas para as crianças. Estes nos ajudaram a entender tendências, lacunas e avanços na produção científica sobre o tema. Os estudos foram organizados em 4 categorias: desenvolvimento ou análise de recursos, aplicação e análise de práticas pedagógicas, implementação de modelos e projetos pedagógicos e formação docente para o pensamento computacional. Essa organização facilitou que nós conseguíssemos identificar melhor quais as tendências da nossa pesquisa. A categoria com maior número de estudos foi a de desenvolvimento, proposições ou análise de recursos, mostrando que a maioria dos trabalhos estão voltados para a criação de materiais ou propostas pedagógicas. Em seguida, nós temos a categoria de aplicação e análise de práticas pedagógicas, indicando que ainda existem poucos trabalhos práticos sendo desenvolvidos. A implementação de modelos e projetos pedagógicos apareceu em 2 estudos, mostrando que o pensamento computacional pode ser integrado à robótica, cultura maker e atividades desplugadas, enquanto a formação docente apareceu em apenas um trabalho, evidenciando a falta de pesquisas voltadas à preparação dos professores. Concluímos que as pesquisas brasileiras estão concentradas no desenvolvimento de recursos e atividades com crianças. Os estudos também evidenciaram que é possível trabalhar o pensamento computacional na educação infantil e estar em consonância com a BNCC. Entretanto, ainda são necessárias mais pesquisas sobre a formação dos docentes e modelos mais amplos no campo pedagógico. Segue abaixo as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.